E aí galera de casa, alunos do sexto ano, professor Jair chegando para mais uma aula e hoje o nosso encontro é arte. Nós vamos dar sequência, já que nós iniciamos o nosso novo livro e hoje nós vamos fazer a correção da atividade e em seguida nós vamos entrar no assunto. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a ideia de orquestra e informações sobre música. Espero que você esteja bem, sua família também, então vem com a gente para esse momento de correção e logo em seguida a atividade. Então pegue seu livro, abre o seu livro na página e nós vamos agora à correção nossa atividade. Na última aula, assim também como nossa aula pelo Google Meet, nós exploramos um pouco dessa imagem. Lembra que no Google Meet eu coloquei para vocês algumas músicas, assim como vocês pensaram em algumas músicas que poderiam combinar com esse casal que estaria entristecido. E o bom que alguns comentários surgiram, comentários sobre essa imagem, alunos falaram que poderia ser uma despedida porque ele estaria indo para a guerra. Então aí nós falamos um pouco sobre essa imagem que apresenta o casal entristecido, que está justamente na unidade 3, Arte com Amor. Então nós estamos explorando esse mundo da arte envolvendo o amor, que é um sentimento importante, e nós vamos falar sobre esse contexto da arte em diversos ambientes, né? Como nós já começamos a falar sobre a apreciação da música, a música e o amor, né? Ou vice-versa, o amor e a música. E aí a sequência a gente vem trabalhando com músicas inesquecíveis, música clássica, e agora a gente dá uma sequência onde nós iremos falar hoje sobre orquestra e sua formação. Mas até lá nós vamos passando por esse assunto, tá? Que é nele que está justamente música medieval, música clássica e a apreciação musical. Nós estamos trabalhando com essa perspectiva desses três pontos. Na última aula nós exploramos um pouco sobre o amor e a música, falamos alguns pontos importantes, trouxe algumas perguntas que eram de fato perguntas importantes e curiosas, que dizia o seguinte: o que você acha que está acontecendo na cena da abertura do capítulo? E nós discutimos, falamos sobre essa cena de abertura do capítulo e logo em seguida nós falamos também o que pode ter acontecido ao casal que os deixou com essa expressão. Então a opinião de vocês foi importante. E uma terceira pergunta: é uma cena atual ou antiga? Vocês também responderam que era uma cena antiga. Essas perguntas eu pedi para que vocês colocassem no caderno e que vocês pudessem responder. A próxima diz: como você sabe disso? Parece uma cena feliz ou triste? Parece um encontro ou uma despedida? Pense em uma canção que serviria de tema musical para essa cena. Então eu pedi para que você respondesse essas perguntas e logo em seguida para que vocês pudessem estar colocando a música, né? Uma música específica que combinasse justamente com essa imagem. Tá aí a imagem para que você pudesse estar visualizando, beleza? Então essa foi uma das primeiras questões que nós trouxemos em nossa último encontro, né? Na agenda, que falava sobre essa atividade. Bom, uma outra questão dizia: quais músicas ficaram conhecidas no país nos últimos tempos como composições que provocam emoções nas pessoas? Elas foram divulgadas pela mídia? Então, será que essas músicas trouxeram algum sentimento? Será que essas músicas impactaram em algum momento a sua vida, a vida dos seus pais, a vida de alguém, né? Será se vocês conseguiram, de fato, perceber que essas músicas elas fizeram parte da vida de vocês? Vamos lá. Na interação tem. Em grupos, elabore um painel com imagens e frases de música com as quais você tem ou já tiveram uma relação afetiva. Podem ser músicas que vocês cantavam com seus pais, que façam vocês lembrarem de algum amigo especial, ou música que os emocionam de alguma maneira. Depois, apresente à turma as músicas escolhidas e relatem as experiências, né, relacionadas a cada uma dessas músicas. Então, a ideia aqui é que você possa também, aí no seu caderno, elaborar esse painel com essas frases dessas músicas que marcaram um momento. Você pode conversar com seu pai. Eu acho que esse momento é muito importante
para que haja um diálogo entre você, entre seu pai, sua mãe, que eles possam trazer músicas que marcaram a juventude deles, grupos musicais que talvez hoje não façam tanto sucesso, bandas de pop rock ou bandas de rock, enfim, músicas de MPB, que fizeram sucesso em algum momento e que foram marcantes na vida do seu pai e de sua mãe, você pode trazer para essa discussão também aí, que vai justamente de encontro a essa relação afetiva, tá? Bom, também trabalhamos a música inesquecível, que é justamente aquela que marca, né, em momentos estratégicos, como é o caso do cinema. Então, em nossa aula, eu falei para vocês sobre o Capitão Jack, né, que é o filme Piratas do Caribe. Coloquei uma música para que a gente pudesse compreender, né, que com o tempo a expressão tema musical, música-tema, passou a designar uma peça ou uma canção escrita especificamente para a abertura de um programa de rádio e televisão. Então, antigamente, se colocava somente uma trilha, né, um fundo musical para o início de uma novela, para um filme, e hoje não, a gente já consegue perceber que as músicas invadiram, e elas invadiram para ficar. Trouxe essa música do filme Piratas do Caribe e também uma música que era do filme do Homem-Aranha, para que a gente pudesse relembrar um pouquinho desses grandes sucessos, tá? Então essas foram as atividades que nós trouxemos na última aula. E aí sim, a interação, que é o que eu pedi para que vocês fizessem uma pesquisa, as músicas, temas dos filmes indicados, né? E a seguir os motivos pelos quais se tornaram marcantes. Toy Story, Chariots, acho que é mais ou menos isso aí, nome do filme e da música, tá? Também, e Rock 3. Então isso era justamente a atividade. Em grupo, façam entrevistas com 3 pessoas da comunidade, familiares, sobre as músicas que marcaram sua vida e o porquê de elas emocionarem tanto. Depois pesquise essas músicas para saber quem as compôs, em que época e se há algum clipe musical. Então lembre-se de adotar uma postura respeitosa em relação à história de vida e as percepções das pessoas, sem julgá-las por seu gosto pessoais. Você pode fazer isso justamente com seu pai, sua mãe, que está dentro de casa, tá? Então a próxima era para que você estivesse participando de uma roda de conversa com o professor, né, e você pudesse apresentar as músicas que você conseguiu pesquisar. E você pode estar falando do nosso encontro pelo Google Meet, tá bom? Então ficamos por aqui em nossa correção. Nós vamos agora para a nossa aula de hoje, tá? Nós vamos trazer aqui nosso assunto, que é a orquestra e sua formação. Bem, uma orquestra ela é de grande importância porque ela consegue trazer uma musicalidade diferente de tudo que já existiu acerca de música. Então, a orquestra é formada lá por vários instrumentos e vários profissionais, ou seja, músicos que tocam uma diversidade de instrumentos. Então, foi no período clássico de 1750 e 1820 que a orquestra se formou da maneira como conhecemos atualmente. Nessa época, o instrumento musical chamado cravo deixou de ser usado e foi substituído pelo piano. Então, nós temos aqui 2 instrumentos que, através da imagem, eles se parecem, tá? E aqui do cravo partiu para o outro instrumento, que foi o piano, né? Foi substituído pelo piano. Então, o que nós estamos estudando, professor? Nós estamos iniciando a estudar um pouco, conhecer um pouco sobre a orquestra e sua formação. Como é que se inicia esse processo de orquestra e como se deu essa formação, tá? Ali, todos os instrumentos e músicos de forma bem afinada e um maestro. Como é que se deu essa ideia, como foi que se originou todo esse processo? É interessante que a gente tenha em mente que essas orquestras, até um certo período, elas eram momentos específicos para um grupo da sociedade. Hoje não. Hoje você consegue ver essas orquestras em apresentação pública, em espaços diferentes, para que a sociedade possa apreciar o que se tem de melhor na música. Então vamos lá. Na orquestra clássica, o cravo foi substituído pelo piano, que apresenta pedais, o que permite a variação da intensidade sonora. Então essa foi
o motivo dessa mudança. Os instrumentos de corda de arco se tornaram o primeiro naipe da orquestra clássica. Posteriormente, criou-se o naipe das madeiras, composto de 2 flautas, 2 oboes e 2 clarinetes e 2 fagotes. Então começa a se desenhar justamente esse processo, tá, da orquestra, o momento da organização. Como não só a orquestra, como em todas as áreas da música, é necessário que se tenha uma organização, né, para que os músicos eles possam dar continuidade àquele trabalho. Atualmente a orquestra é composta de 4 naipes ou famílias de instrumentos. Então nós vamos conhecer agora um pouco sobre essas famílias de instrumentos que compõem, para que você não esqueça, vamos voltar aqui, para que você não esqueça que nós estamos falando sobre orquestra, tá? Nosso assunto é e sua formação. Como é que se deu, como é que foi essa organização. Então agora nós iremos falar um pouco sobre os instrumentos, né? Como chamavam de 4 naipes ou famílias de instrumentos. Então o primeiro que nós vamos falar agora são os instrumentos de cordas, tá? Formado por instrumentos que utilizam cordas para a produção de som, as quais, quando tensionadas, são beliscadas, percutidas ou friccionadas e fazem parte desse naipe. A viola, então preste atenção. Então a partir de agora você já sabe definir dentro da ideia de uma orquestra, com sua formação, com sua organização, o que é cada um. Nós estamos agora nesse momento, tá? Lendo sobre os instrumentos, tá? Ou família de instrumentos, né? De 4 naipes. Então vamos lá. Nós vimos a primeira agora que é o quê? Os instrumentos de corda. Mais uma vez repetindo, formado por instrumentos que utilizam cordas para a produção de som. Então quais são esses, professor? Vamos lá. O primeiro que se tem aqui um destaque é a viola, tá? O segundo que nós temos aqui é um violino. Lembrando que a viola é diferente sim do violino. A viola é muito utilizada por alguns cantores de sertanejo, né, que cantam a moda viola, né, aquelas música de raiz sertaneja, é muito utilizado por esses músicos. E o terceiro nós temos o piano, tá aqui o piano, e nós temos a harpa, tá? A harpa é um instrumento lindíssimo, o som, e aí ele vai também destacar que existe outros, né, e entre outros, mas ele traz o destaque justamente para esse. Primeiro, a viola, segundo, o violino, terceiro, o piano e o quarto, a harpa, que vai compreender os instrumentos de corda, ou chamado, que é chamado também a orquestra, que é composta de 4 naipes ou famílias de instrumentos. Então nós estamos vendo o primeiro, então você não esqueça, viola, violino, piano e harpa. Para você não esquecer, você pode tentar gravar a primeira letra, viola, violino, piano e harpa. Então você tem aqui os 4 instrumentos de corda que você pode estar justamente lembrando. Se você tem um interesse, você pode continuar a pesquisa e aí partindo dessa ideia da pesquisa, quem sabe você se interessa para tocar uma viola, um violino, o piano ou a harpa, tá? Os instrumentos de corda. Nós vamos dar sequência agora na nossa explicação do nosso assunto. Novamente nós estamos estudando o quê? Orquestra e sua formação. Nós estamos acompanhando como é que é a organização, como é a formação dos instrumentos em uma orquestra. Então vamos lá. O segundo que nós vamos falar agora é justamente sobre os instrumentos de madeira, tá? Como é que se dá, como é que funciona? Então vamos lá. O som é criado quando o ar é soprado para dentro do instrumento. Então o segundo que nós estamos aqui apreciando são os instrumentos de madeira, que ele vai dizer que é o som que é criado quando é soprado para dentro do instrumento. Então vamos dar um destaque para isso aqui. Por meio de uma borda ou de palhetas. Inclui-se nesse naipe. Então, o que está inserido nesse grupo? A flauta, flautim, clarinete, fagote e oboé. 4, 5, tá? Então, esses são os instrumentos que estão inseridos dentro dos instrumentos de madeira, né? Que o som é criado quando o ar é soprado para dentro do instrumento, por meio de borda ou de palhetas. Então, nós temos aí 5 instrumentos que vão compor justamente a orquestra e sua formação. Vamos dar sequência
nós vamos para o próximo. Espero que você esteja entendendo, que você esteja apreciando, porque nós estamos trazendo um assunto de grande importância. Então vamos lá ao próximo. O próximo que eu trago para vocês é justamente os metais. Os instrumentos de metal são feitos de bronze, latão ou algum outro metal que vibra quando o ar é soprado para dentro, produzindo som. É composto de instrumentos como... Mas antes de falar para vocês quais são os instrumentos, um destaque, já que nós estamos falando aqui com esse, que é os metais. Aqui ele vai dizer que pode ser feito de bronze, latão ou algum outro metal. A ideia é o quê? Que ele vibra quando o ar é soprado para dentro dele. E aí ele vai o quê? Produzir um som. É composto dos instrumentos trompete, trombone, tuba, tromba e corneta. Então você perceba aí que vai ter cada um desses instrumentos, que talvez os nomes sejam bem diferentes para você. Você tem a oportunidade no seu livro, após o final da nossa aula, de estar justamente pesquisando a imagem de cada um, mas no nosso livro você vai conseguir acompanhar essa imagem, tá certo? Mas atentos a essa informação, né, que eu estou trazendo para vocês. Vamos lá para o próximo, que é a percussão. O que é a percussão? Vamos lá. O som é criado quando os instrumentos são agitados, tá? Esse aqui é mais fácil de conhecer. Os instrumentos são agitados, como o tambor, pratos, triângulo, olha aqui as raízes, nordeste, carrilhão, tantão, tímpano, sino, xilofone e entre outros. Existe aqui uma relação com a cultura nordestina, que é interessante que você possamos estar atento para essa cultura e perceber que o triângulo usado junto com a zabumba, usado aquele forró mais antigo, faz parte justamente desses instrumentos de percussão, ok? Espero que você esteja compreendendo e gostando do nosso momento, que nós estamos nesse exato momento falando sobre esses instrumentos, né? A orquestra e sua formação, tá? Vamos lá, dando sequência, já quase encerrando a nossa aula. Aqui para que você tenha uma ideia como é que é feita a distribuição dos instrumentos musicais conforme o naipe da orquestra, tá? Você está vendo aí a harpa, a posição onde fica a harpa, tá? Segundo os violinos também. O maestro fica nessa posição, violas, violoncelos, tá? E você vai ter aqui as flautas, clarinete, tá? E aqui os demais instrumentos que estão espalhados, é a forma como se conduz aí uma orquestra, né? A distribuição. Tudo isso nós estamos apreciando porque nós temos justamente essa relação de perceber que esse cada instrumento desse vai ter uma relação importante, né? Um com o outro, da produção do som, de produzir um som harmônico, tá? Inovações do período clássico. Durante o período clássico, a Europa passou por grandes transformações sociais, as quais fizeram com que o gosto do público também se alterasse. Aos poucos, a música instrumental foi introduzida nos teatros públicos e nas casas burguesas. Então, a música começou a avançar. E, além disso, nas casas burguesas. Além disso, com a popularização da impressão, muitas partituras com mais de 150 sinfonias ou obras similares foram impressas. Então aqui a gente tem justamente um processo da evolução da música, da evolução da escrita, no sentido do processo em que se dava de criação, tá? Então a gente consegue compreender esse texto. Mais à frente nós vamos estar acompanhando um pouco as formas de música do período clássico. Quais foram esses? O primeiro que nós vamos conhecer é a sinfonia, né? Que chamam tanto sinfonia de Beethoven, né? Então vamos lá, as formas musicais que apareceram nesse período clássico. Sinfonia, ao contrário do concerto, a sinfonia é a música erudita, na qual não existe instrumento solista, dividida geralmente em 4 movimentos, mesclando velocidade e intensidade, ficou muito popular no século XVIII por Beethoven. Foi um dos grandes maestros dessa sinfonia, né? Em seguida, eu tenho o concerto. Foi uma forma bastante utilizada, elaborada durante o período barroco, com Mozart.
principalmente no que diz respeito ao concerto para piano, piano forte, o instrumento solista passou a estabelecer um diálogo extremamente rico com a orquestra. Depois, o quarteto de cordas, uma das mais populares formas de músicas de câmara, apresentações realizadas em lugares reservados, como o salão de algum palácio, geralmente dividida em 4 movimentos, seguindo exemplo das sinfonias e composto de 4 instrumentos, 2 violinos, uma viola e um violoncelo. E para encerrar, a ópera, que aqui muitas vezes nós conhecemos, né? Desde o surgimento com Monteverdi, a ópera passou por inúmeras transformações, mas foi no período clássico que se desenvolveu bastante, principalmente com as obras de Mozart, 1756 a 1791, tá? Bem, nós vamos ficando por aqui com essa aula, né? Vamos parar aqui nas formas musicais do período clássico e no próximo encontro nós vamos ampliar a nossa discussão sobre esse assunto. Espero que você fique tranquilo, resolva as tarefas, leia o seu material, pesquise sobre os instrumentos e na próxima aula nós daremos sequência. Valeu!